precisava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por inteiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a Santa Liturgia da Igreja hoje nos coloca um dos textos mais bonitos do Santo Evangelho, onde nós vemos Nosso Senhor Jesus Cristo aqui agindo com zelo sobre o templo, que é uma prefiguração do zelo pela igreja. Quando nós vemos o Senhor com Deus agindo no templo aqui, se tem uma impressão de que Nosso Senhor, Ele aqui falta com a caridade, mas nós sabemos que existe uma ira santa, ou seja, aquela revolta pela não resposta do povo ao projeto de Deus, aquela chamada de atenção pelo reino de Deus. Aqui, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem com um zelo muito grande para mostrar àquele povo que estava faltando zelo pelo templo santo, estava faltando zelo pelo lugar sagrado. E é impressionante porque o tempo passa, mas nós vemos nos dias de hoje ainda as pessoas agindo muitas vezes com essa falta de zelo, com essa falta de amor por aquilo que é próprio de Deus. O zelo pelo templo aqui é uma prefiguração do zelo que nós devemos ter pela Igreja de Deus. O que é que aconteceu aqui no texto santo? Nós vemos que estavam fazendo no templo uma casa de comércio, vendendo de tudo, não para a manutenção do templo. Isso aqui é importante, é preciso deixar claro. O objetivo ali não era que o recurso, que o capital arrecadado fosse para a manutenção do templo. Não. O que escandalizou Jesus aqui, o que chamou a atenção de Nosso Senhor aqui, é porque eles estavam tirando lucro da casa de Deus, comercializando em nome próprio na casa de Deus, e causou em Jesus uma ira santa. Por quê? Porque não se pode de modo algum fazer tudo aquilo que se quer na casa de Deus. A casa de Deus não é para isso de modo algum, de forma nenhuma. A casa de Deus é para o homem se encontrar com o Senhor. E deve compreender que eu não posso tudo na casa de Deus. Eu posso aquilo que me é permitido. Eu posso aquilo que é lícito. Eu posso aquilo que é correto. Mas eu não posso fazer tudo segundo os meus critérios. Vejam que
2000 anos se passaram, mas em nome de Deus, até hoje, nós vemos isso aqui acontecendo. Quantas pessoas fazem do Evangelho um meio de vida? Quantas pessoas fazem da casa de Deus uma forma de querer crescer socialmente? A gente muitas vezes se depara, principalmente nesses anos eleitorais, muitos candidatos que não professam a fé, não vivem a fé, e perto das eleições muitas vezes se aproximam para instrumentalizar a casa de Deus. Está errado, não está certo, é corrupção com aquilo que é divino, com aquilo que é santo. Então vejam que aqui nosso Senhor vai corrigir. É como nós vemos nos dias de hoje também. É claro que aqui nós vemos nosso Senhor combatendo o comércio, mas nós poderíamos dar outros e tantos outros exemplos de pessoas que querem transformar a casa de Deus em um sindicato, querem transformar a casa de Deus em uma associação, querem transformar a casa de Deus em um convívio de amigos, e que muitas vezes, ao invés de agirem para evangelizar, agem em busca dos próprios interesses. Está errado, não está certo. E vejam que nosso Senhor aqui, ele pega um chicote e ele é duro com aquele povo e expulsa aquele povo todo do templo. Mas isso aqui causou uma revolta em meio aos pagãos, um grande burburinho em meio àqueles que não queriam viver a fé. Por quê? Porque vocês têm que compreender que o templo de Jerusalém era o centro da vida daquele povo. Como, por exemplo, a gente pode associar muito próximo, como o santuário de Bom Jesus da Lapa ali. As pessoas vão lá por causa do santuário do Bom Jesus, como as pessoas subiam a Jerusalém por causa do templo, e até hoje a Terra Santa ali é causa de romaria, de peregrinação. Por quê? Porque ali foi o lugar que Deus pisou, e os cristãos acorrem lá, e os judeus vão lá também. Então, é importante a gente ter isso aqui com muita clareza, porque a atitude de Jesus aqui foi uma atitude socialmente reprovável por aquele povo. E nosso Senhor não teve medo de dizer a verdade. E nosso Senhor não teve medo de expulsar aquele povo ali, que não queriam fazer acontecer na própria vida a vontade de Deus. Minha gente, isso aqui nós temos que transferir para a nossa vida, nas nossas atitudes. Na igreja, nós não fazemos o que queremos. A Igreja Católica não é um antro sem lei, sem regra. A nossa lei máxima, a nossa regra máxima é o Santo Evangelho, é a Santa Tradição, é o magistério da Igreja, que interpreta com dignidade, com sabedoria a palavra de Deus, à luz da tradição católica, para nos guiar ao céu. O zelo pela casa de Deus aqui é algo que nós temos que compreender, que não é só o zelo pela casa-templo de pé erguido, mas o zelo espiritual da igreja de Deus que nós devemos ter. O zelo de querermos lutar contra o pecado, de vivermos uma alma pura, de vivermos uma alma santa. Por quê? Porque o templo do Espírito Santo somos nós. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus.
E é claro, é bem sabido que muitas vezes nós pecamos, caímos, nos afastamos de Deus, mas devemos voltar o nosso coração para Deus. E é essa volta que agrada a nosso Senhor. Hoje à tarde, eu vinha conversando no carro da ordenação dos diáconos sobre a indiferença de muitas pessoas no momento em que a gente vive com a igreja. Uma indiferença. É como se muitas pessoas não se sentissem ali responsáveis pela igreja. E quando tem um que é zeloso, causa uma estranheza na comunidade. E quando o padre é zeloso, que busca corrigir para o bem da alma daquela pessoa, muitas vezes é o padre que não entendeu na cabeça de muita gente, ou que não é acolhedor, porque, minha gente, olha, tem que ficar claro em nossa mente que quando Jesus acolheu os pecadores, acolheu a todos sem exceção. Mas nosso Senhor dizia ali com muito direcionamento, com muita sabedoria: vá em paz e não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. É triste um lugar onde as pessoas não têm zelo pela igreja, que nunca podem zelar da igreja, que não conseguem ajudar a embelezar o templo, que não tem zelo do silêncio na igreja, que não tem o zelo de assumir o dízimo com respeito naquilo que é próprio de Deus, não tem zelo de assumir a função nas pastorais, nos movimentos, não tem responsabilidade com a própria alma, não está em plena comunhão com o nosso Senhor. O zelo pela casa de Deus deve nos consumir. Volto a dizer, não só o zelo pelo templo erguido de pedra, mas o zelo pela igreja espiritual, que somos nós. Só que esse zelo aqui, muitas vezes, é tão deixado de lado. O zelo de corrigir o irmão, o zelo de acolher o irmão, o zelo de ser honesto e dizer: olha, até aqui você pode, aqui você não pode mais. O zelo de fazer as pessoas entenderem que a igreja não nos pertence, a igreja pertence a Cristo. Que nós não podemos fazer na igreja o que nós queremos. Ninguém. Nem o Papa Francisco, nem o nosso bispo Dom Roberto, nem o Padre Washington, nem os diáconos, nem os coordenadores de pastoral e envolvimento. A igreja não pertence ao Papa, a diocese não pertence ao bispo, a paróquia não pertence ao padre, o movimento na pastoral não pertence ao coordenador, ao presidente, a uma liderança. Não. Todos nós somos servos e devemos zelar pela igreja de Deus em todas as suas nuances, começando pelo templo, terminando pela nossa alma. Tudo é zelo, desde ensaiar uma música para bem cantar, desde fazer uma leitura prévia para não gaguejar no Evangelho, nas leituras, desde me preparar espiritualmente para distribuir a comunhão, desde ter o zelo de ensaiar uma coroinha para santamente servir no altar, desde o zelo de fazer silêncio dentro da igreja, o zelo da veste que uma mulher venha à missa, que o homem venha à missa,
a forma como eu me comporto dentro da igreja. Se o meu filho bagunçou, está fazendo uma zoadinha, eu saio para não atrapalhar os outros. Isso é zelo. O zelo em assumir a missão que eu dei um sim a Deus. Eu não sou obrigado a trabalhar pelo reino, mas se eu dei um sim, eu tenho que zelar. E tenho que ter responsabilidade por aquilo que o Senhor, o bom Deus, ali me confiou. Tenho que ter zelo pela minha alma, que devo buscar ser uma pessoa benquista, que trata os outros, que acolhe, que ama, que é verdadeiro, que diz, que anuncia o Evangelho com a própria vida. Zelar pela igreja de Deus que sofre, por aqueles que precisam de ajuda. Zelar pela igreja de Deus por aqueles que precisam de verdade do nosso apoio, do nosso carinho. Porque vejam bem, ser igreja não é se sentir melhor que os outros na comunidade. Ser igreja é se sentir um luzeiro, um sinal para atrair os outros para Deus. O maior escândalo do século XXI é a não identificação dos cristãos com Cristo. Por quê? Porque muitas vezes na cabeça de muitos cristãos, eles devem servir a Deus segundo os seus critérios. E não está certo. Nós devemos servir a Deus segundo os critérios divinos deixados por Ele. Nós devemos seguir a Cristo, não segundo a nossa ótica, mas segundo o olhar de fé que nós devemos ter. O zelo não é só zelar aquilo que é sagrado na igreja, materialmente falando, não. O zelo é zelar também das pessoas na comunidade cristã, onde eu não posso ser, de modo algum, um ponto ali de intriga, de confusão, mas tem que ser uma presença de Deus no meu grupo, na minha pastoral, no meu movimento, na minha comunidade e aí fora. Fazer as coisas por amor a Deus. Esse é o zelo que consumia Jesus, e é o zelo que deve também nos consumir, porque, minha gente, é impossível dissociar a santidade do zelo. A santidade para nós cristãos é sinônimo de zelo. O santo é zeloso. O pecador não tem zelo. O pecador é imundo. Por quê? Porque está se corroendo pelo pecado. Então vejam, o zelo por tua casa me consumirá. Os discípulos ali compreenderam que a vida de Jesus foi toda para zelar da casa de Deus. E Jesus diz: olha, destruí este templo e em 3 dias o levantarei. E os judeus disseram: mas 46 dias, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Ou seja, a grande habitação de Deus, a grande morada de Deus sou eu. Nunca terá sentido na minha vida se eu enxergar Cristo presente no sacrário e não enxergar Cristo em mim. Lembrem que
Aquele sacrário ali, ele não tem vida. E esse sacrário aqui tem vida. Aquele sacrário ali não é um ser vivente. E eu sou imagem e semelhança de Deus. Sou eu um sacrário vivo. É por isso que depois que eu comungo, eu sou tão santo como aquele sacrário. E é aqui o que muita gente não entende. Eu achei hoje uma coisa tão interessante. O nosso povo é tão simples. Eu não gosto de entregar Nosso Senhor na mão de ninguém. Nunca gostei. Sempre gostei de colocar na boca, como ensinei vocês. E é o jeito tradicional da igreja, sempre foi assim. É a forma oficial da igreja. Comunhão na mão é uma concessão. E todo mundo distribuindo a comunhão na catedral. Aí Padre Marcelo me chama e diz assim: vá ajudar a distribuir naquele miolinho ali no meio, tem muita gente lá. E aí eu fui. Aí fui, não estava distribuindo, fui lá distribuir a comunhão e distribuindo na boca. Quando, em um dado momento, a missa acaba, eu como, vou levar a documentação para o Roberto para assinar. E aí uma mocinha me para e diz assim: Padre, mas eu fiquei tão feliz. Eu disse: por quê? Porque eu estava querendo uma resposta do céu. E essa resposta me veio hoje. Como? Quando o Senhor colocou a comunhão na minha boca. Aí eu parei, estava apressado, falei: que coisa boa, Deus te guarda, Deus te concede, e fui embora. E esqueci. Ali, no movimento, tanta coisa. Quando eu cheguei em casa, eu fui lembrar. Eu lembrei, fui pensar. Não sei qual era a resposta que aquela menina queria. Mas, uma coisa tão pequena, que demonstra o zelo pela Igreja de Deus, por aquilo que é sagrado, por aquilo que é divino, por aquilo que é santo. A Eucaristia, meus irmãos, não é, de modo algum, simplesmente um pão consagrado. A nossa fé nos diz que é o corpo de Cristo. Essa é a nossa fé. Vejam o caminho que nós trilhamos na Quaresma até agora. Primeiro domingo da Quaresma, as tentações de Jesus, a igreja nos convidava a vencer as tentações e sermos fiéis a Deus. No segundo domingo da Quaresma, a igreja nos dizia que aquele que vence o pecado se transfigura. E nosso Senhor ali no Monte Tabor se transfigurou. Venceu o pecado, se transfigurou. E hoje a Igreja de Deus aqui nos fala do zelo que nós devemos ter pela casa de Deus. Ou seja, uma permanência que nós devemos ter na graça de Deus. Que não podemos comungar, que não podemos caminhar de qualquer modo e de qualquer jeito. Aqui é o grande zelo. O zelo pela minha alma de cristão, onde Deus habita, onde Deus verdadeiramente habita em mim. E eu preciso viver essa realidade em minha vida com grande sabedoria e no espírito de fé. Muitas vezes a gente vê, tem gente que é tão lento, meu Deus do céu. Aqui no Riachinho já tem 11 anos que eu estou trabalhando. Em Belmeiras já faz 13, já fez 13.
Aqui tem 11 anos que eu estou trabalhando. Mas tem algumas pessoas que mesmo depois de 11 anos parecem não entender nada. Impressionante. Parece que vai vivendo espiritualmente de qualquer jeito, de qualquer modo. Alguns, graças a Deus, tiveram um crescimento muito grande. Gente que não tinha responsabilidade de fé, não tinha compromisso com a Eucaristia todos os sábados. Agora, graças a Deus, já tem, e a gente vê isso. Gente que antes não participava, que agora já participa. Gente que antes não era convertido, que agora já é convertido. Mas não é só isso não, minha gente. É preciso avançar mais um pouquinho e nos prepararmos todos os dias. E essa preparação é o zelo que nós devemos ter pela casa de Deus, e a casa de Deus somos nós. Então vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ajude, para que nesse tempo santo quaresmal nós possamos levar uma vida com dignidade, que nos faz sermos capazes de caminharmos para o céu. Vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que nesse tempo da quaresma Ele nos guarde, para que cresçamos na amizade com Ele, e essa amizade nos remeta à glória dos céus, porque assim nós teremos a alegria de não só lutarmos pela nossa salvação, mas contribuirmos no dia a dia da nossa história para a salvação de todos.